Olá, hoje nós vamos falar sobre o perdão. Me conta, por acaso em algum momento da sua vida você já teve que perdoar alguém e foi uma situação muito difícil? Qual que foi a sensação de liberar perdão para essa pessoa ou de receber o perdão de alguém? Se você de repente ofendeu alguém, você sabe que foi algo muito sério, essa pessoa foi lá e liberou o perdão sobre a tua vida. O perdão, ele nos ensina muita coisa, né? E eu quero dizer que não importa quanto tempo tenha passado, volte e peça perdão. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela tá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que fala o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E aí Jesus vai e responde assim para Pedro: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que eu aprendo com essa resposta que Jesus deu para Pedro? Não importa quantas vezes a pessoa nos magoa, a gente deve perdoar até perder as contas. A gente deve liberar o perdão. E assim como também se eu ofendi alguém, eu também devo pedir perdão. E liberar o perdão, o que significa isso? Significa dar a perda, perder, reconhecer que, né, a gente precisa perder naquele momento, mesmo que a gente tenha razão. Muitas vezes vem aquele pensamento na nossa mente, né, de que, por que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Se foi ela que me ofendeu, foi ela que me magoou. Ou às vezes aquela pessoa, ela nem reconhece que ela errou. Ela nem tá nem aí, que ela ofendeu a gente, fez algo realmente que nos ofendeu, que muitas vezes nos destruiu. E a pessoa não reconhece isso. E por que eu tenho que liberar então perdão para essa pessoa? Né? O perdão, ele é primeiramente para nós. Por que a gente tem que perdoar? Se a gente continuar lendo esse texto ali a partir do versículo 23, Jesus ele começa falando sobre uma parábola para contextualizar isso que ele respondeu para Pedro, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Jesus ele começa a falar sobre uma parábola que fala assim: um homem que ele estava devendo muito. E a pessoa que ele estava devendo liberou o perdão para ela. Liberou ela de pagar aquela dívida. Não, tudo bem, não precisa pagar essa dívida de milhões que você me deve. Né? Depois, se vocês quiserem ler, continuem lendo o capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 21 até o 35. E essa mesma pessoa que recebeu esse perdão de milhões que ela devia dessa dívida, tinha uma outra pessoa que estava devendo para ela, mas devia muito pouco, e ela não liberou o perdão. Então é mais ou menos sobre isso. Por que eu devo perdoar o irmão, a pessoa que pecou contra mim? Porque o Senhor Deus, ele já me perdoou através de Jesus na cruz os meus muitos pecados. Quem tem esse entendimento do perdão que nós recebemos do Senhor, consegue liberar o perdão com mais facilidade. E um ponto muito importante também, a gente, principalmente no momento que a gente está ali da ofensa, a gente não vai sentir que deve liberar o perdão. E às vezes a gente até vai achar que não deve nem de pedir perdão, porque às vezes pode ser que realmente a gente tenha razão naquilo que a gente está dizendo, mas aquilo ofendeu outra pessoa. Então, perdão não tem nada a ver com o sentimento, com sentir que deve perdoar ou sentir que deve pedir perdão. Mas perdão tem a ver com o entendimento sobre o que aconteceu e a decisão de liberar perdão. Então, o meu convite para você hoje é que você reflita sobre esse texto. Sempre tem alguém que nos ofendeu, que a gente precisa liberar perdão, ou que a gente ofendeu, ou que a gente foi ofendido. Então, meu convite para você hoje é refletir sobre esse texto. Tenho certeza que esse vídeo vai chegar em quem precisa, né? E se você chegou até aqui,
né, dá o like aí no vídeo para eu saber que você gostou desse assunto. E algo também que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o perdão algo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o perdão é que o perdão ele não nos obriga a continuar convivendo com aquela pessoa. Digamos que foi uma pessoa que fez realmente algo muito mal, ou até uma atitude perversa, né? Ou talvez até mesmo um crime contra você. Você não deve, e não precisa e também nem deve continuar convivendo com essa pessoa. Mas o perdão é importante que a gente libere, porque é algo que nos libera. A falta de perdão é como se a gente estivesse ligado com aquela pessoa, como se tivesse uma linha invisível até ela. O tempo todo a gente lembra, o tempo todo a gente quer voltar naquele assunto. E quando a gente decide liberar o perdão, o Senhor ele vem até nós com essa cura. E por que 70 vezes 7? Às vezes a gente foi lá e disse, não, beleza, eu te perdoo, né? Segue a tua vida, mas a gente fica lembrando. E cada vez que a gente lembra, a gente tem que perdoar de novo dentro do nosso coração. E é esse exercício de perdoar e perdoar e perdoar que com o tempo vai trazer esse sentimento realmente de perdão dentro de nós. E a gente vai conseguir viver livremente, sem essa ofensa mais nos machucar, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês e eu te abençoo com essa palavra.